Saudações, classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros. Também aqui quem fala é Cristiano Barba, o seu host lá do Teologia de Boteco, do Benzina no Meião, do Pausa e desse podcast que você está vendo ou ouvindo agora, o Gole. No dia de ontem, dia 24 de março de 2019, eu coloquei um tweet lá no... O cara quase deu uma fechada aqui, mano, presta atenção, brother. Eu coloquei um tweet lá no Twitter, óbvio, falando sobre alguma coisa do tipo assim, em podcasts que são financiados por banco e dizem que não vão mudar a sua linha editorial, me parece errado. Alguma coisa do gênero. Não foi exatamente isso que eu falei, não foi exatamente com essas palavras que eu falei, mas foi exatamente isso que eu quis dizer. Algumas pessoas vieram falar: porra, Barba, pegou mal, porque ficou claro que você tem inveja dos caras do Nerdcast, que você tem inveja das meninas lá do Mamilos. E assim, mano, vou ser bem sincero com você e eu espero que seja colocado uma pedra sobre esse tema, porque talvez seja a última vez que eu vou falar sobre essa questão de sentir inveja de Nerdcast, inveja de Mamilos, inveja de, sei lá, B9. A resposta é: tenho pra caralho, mano. Porra, e não tenho pouco, irmão. Imagina, mano, levantar uma grana alta e poder viver só de podcast. Você acha que não ia curtir, mano? Você não sabe quantas gravações eu perdi por não conseguir gravar à tarde. Você não sabe quantas vezes eu não perdi por não poder me locomover pelo país e tudo mais. Bom, é óbvio que eu tenho inveja desses caras. E assim, né, eu reconheço o trabalho deles, né, B9, Nerdcast, as meninas lá do Mamilos, né, que são do B9 também. Eu reconheço que elas trabalharam pra caramba pra chegar onde estão e tudo mais. Contudo, a minha crítica não foi ao fato de receber ou não dinheiro. Foi ao fato de não ser honesto com o seu público. Quando eu comecei no podcast, lá 10 anos atrás, em 2009, o primeiro podcast que eu gravei na minha vida, que eu publiquei, foi em 2009. O que mais me chamava a atenção no podcast era justamente o fato de ele ser uma mídia independente, de não estar ligado a ninguém, de não ter nenhum grupo por trás dele, e que eu poderia falar o que eu quisesse. Quem conhece a minha história, quem sabe como que começou lá os primeiros podcasts que eu gravei, sabe que foi motivado por uma puta revolta, e essa revolta ela só pôde ser expressa, obviamente poderia ser expressa em forma de texto também, mas o podcast foi a maneira mais abrangente que eu consegui encontrar e mais barata que eu consegui encontrar para fazer essas minhas ideias, essa minha revolta reverberar. E bem, naquele momento histórico eu tinha lá uns 4 microfones vagabundo, tinha uma mesa de som e por aí vai. A partir desse momento, eu poderia falar o que eu quiser, contra quem eu quiser. Isso, meu irmão, para um anarquista, velho, você não sabe o que significa. Dar liberdade para o anarquista é a pior coisa que tem. Só que daí o que acontece? O tempo vai passando e é óbvio, né? Para um cara adulto que nem eu, tenho minha família, tenho minhas filhas, tenho minha vida toda para tocar. Você acha que eu não queria levantar uma grana para poder trabalhar apenas de podcast? Porra, mas é claro, é óbvio. E assim, se eu levanto uma grana a partir de outros meios, por exemplo, hoje o Teologia de Boteco e o Benzina no Meião tem dois projetos de financiamento coletivo em paralelo. No caso do Teologia de Boteco, as pessoas não têm nenhuma restrição, você coloca a grana que você quiser e você não vai receber nada, é só pelo que você acredita mesmo. Bom, então eu tenho muito pouco a flexibilizar a minha linha editorial. Mas agora, vamos supor que eu tivesse uma empresa, sei lá, a Fiat, patrocinando Teologia de Boteco. Eu nunca critiquei a Fiat pelo que eu me lembro dos meus podcasts. Mas se eu estivesse recebendo grana deles, você acha que eu ia conseguir? Você acha que eu ia poder criticar? Você acha? Você acha que eu ia poder falar mal dos carros da Fiat? Se a Fiat quiser me patrocinar, só tive carro Fiat até hoje, então se a Fiat quiser patrocinar, tamo junto, Fiat, é nóis. Mas assim, você acha que eu ia ter a mesma liberdade que eu tenho hoje se eu estivesse sendo patrocinado por uma empresa, seja ela qual for? Bom, imagina um banco, cara, imagina uma empresa com a potência de um banco. Você acha que eu ia ter condição mínima de criticar eles? Ou pior, você acha que eu ia conseguir continuar com as críticas que eu já faço se eu estivesse recebendo grana de um banco?
Eu acho que não. Sempre que eu recebo grana de um cara, isso é uma coisa que eu aprendi quando muito jovem, ainda quando eu era evangélico, queria ser pastor, tá ligado? E uma das coisas que sempre se falava é: quem paga o baile aponta pro gaiteiro. O que significa? Quem tá pagando, cara, escolhe. Essa que é a real. Se você tá recebendo lá, sei lá, teus 25 conto por mês de um banco gigantesco aí, ou de uma empresa qualquer, sei lá, IBM do Brasil, botando essa grana em você. E daí um dia a IBM fala assim, ó, eu preciso, depois você já tá lá 1 ano recebendo essa grana dos caras. E daí um dia a IBM ou o banco, ou seja lá a empresa que seja, chega pra você e fala, ó, eu preciso que você fale desse tema. E você fala, não, esse tema eu não falo. Fala, como não fala? Tem que falar. Não, mas esse tema não faz parte da nossa linha editorial. Bom, então eu vou ter que partir para patrocinar outro podcast. E você vai comprometer a tua estabilidade financeira em nome de não falar uma coisa? Diz a verdade. Você falava, não falava? Eu falava, claro que eu falava. Se fosse para comprometer a segurança financeira das minhas filhas, da minha esposa, é óbvio que eu falava. Então, a pergunta que deve ser feita não é se pode ou não pode ser patrocinado por um banco ou por uma empresa, seja lá qual for. O banco é só um exemplo. A pergunta que deve ser feita é o quanto eu estou disposto a flexionar. Hoje não, velho. O quanto eu estou disposto a flexibilizar a minha linha editorial. O quanto eu posso abrir mão de falar das coisas que eu acredito, o quanto eu posso abrir mão em falar de coisas das quais eu não acredito. Eu não sei. Teologia de Boteco, Crentaços antes disso, Benzina no Meião depois disso, o próprio Pausa e o Gole, esse que você está vendo aqui, são programas que eu faço e que eu falo as coisas que eu acredito. Todas as coisas que eu falo aqui, pode ter certeza, eu acredito. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Se eu tivesse o rabo preso com alguém, talvez eu não estivesse falando exatamente o que eu acredito. O meu nome é Cristiano Machado, você encontra mais material como esse lá no teologiadeboteco.com.br. Se você quiser dar uma força com grana, né, sem comprometer a minha linha editorial, sem ter rabo preso com ninguém, entra lá em apoia.se/teologiadeboteco. Só isso. teologiadeboteco.com.br ou apoia.se/teologiadeboteco. Beleza? Não se comprometam, gurizada.